Então, eu gostaria de começar falando que eu acho que um dos principais problemas é justamente esse, né? O conselho ele simplesmente finge que o sindicato não existe, ele ignora completamente o sindicato. Então, é, por exemplo, nós enviamos a pauta em março, né, desse ano e sequer a gente recebeu qualquer retorno. Enviamos outros ofícios dia 13 de abril, 10 de maio, 5 de junho. Então, não é verdade que os funcionários estão satisfeitos, né? É que, na verdade, existe uma prática do Conselho constante, já há alguns anos, de total ignorância, digamos assim, né, do parte do conselho de fazer qualquer tratativa de negociação com o sindicato. É, a última grande tratativa que a gente conseguiu avançar com esse conselho foi justamente aqui no Ministério Público do Trabalho, alguns anos atrás, né, quando tiveram algumas situações e graças à mediação do conselho a gente conseguiu ter uma questão satisfatória. Com relação à pauta específica, eu até digo que é uma pauta tranquila, né? Eu acho que a gente pode sim, tem pontos a avançar, mas eu acho que a principal coisa é estabelecer uma negociação, né? Nesse sentido, por isso que a gente veio recorrer aqui ao Ministério do Trabalho, para ver se a gente consegue, no mínimo, o Conselho poder dar uma resposta em relação às pautas, né? O Conselho, a gente tem informação que o Conselho já concedeu o reajuste. A gente até considera acordar em relação ao reajuste que foi concedido, mas tem duas outras questões que a gente gostaria de ver de como é que a gente avança com o Conselho. A primeira delas diz respeito ao auxílio alimentação, que hoje está em R$ 520. Nosso pleito é que ele vá para R$ 600. Veja só, o advogado do conselho disse que há um conselho pequeno, mas vejam só, são apenas 3 funcionários. Isso é um impacto de R$ 240 mensal na folha do conselho, que é insignificante, é irrisório. Por exemplo, se a gente for fazer um comparativo com o que é gasto mensalmente com o conselho, e está publicado na página do conselho com os valores de jetões, verbas de representação e diárias, que entre janeiro e junho deste ano já foram quase R$ 80 mil. Então, você fazer um pleito de R$ 240 por mês, assim, é insignificante, né? E uma outra pauta, a segunda questão, é em relação ao auxílio saúde. É um dos poucos conselhos que não tem auxílio saúde ou plano de saúde ou qualquer compensação nesse sentido, qualquer benefício de compensação na área de saúde nesse sentido. E o valor que a gente pede também é de R$ 321 por servidor. E mais uma vez, se a gente for fazer esses comparativos, por ser um conselho pequeno e diante dos gastos que tem o conselho, não são valores assim vultosos, são valores simples, né? Então são basicamente três coisas que o conselho ele pudesse dar uma estabelecer um processo de negociação com o sindicato, fechar o acordo coletivo, que a gente nunca fechou, né? Não existe qualquer impedimento legal para isso, nós somos servidores seletistas, carteira assinada. Que o Conselho possa responder à pauta de conjunto, mas nós gostaríamos de focar nesses dois pontos, o auxílio alimentação e o auxílio saúde. Eu tenho certeza que a gente não teria grandes problemas para assinar o acordo coletivo.